bom exemplo. Mas vamos agora dar a palavra ao nosso amigo, jovem vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Marcos Bastelo. Faz favor. 15 minutos. Muito obrigado. Meus caros camaradas, obrigado Joaquim Vairinhos. Não vou exigir a mesma tolerância que o orador precedente. Não, talvez não seja preciso. Eu pedi ali a ajuda aqui da produção para me projetar aqui umas fotografias que não sei se conseguem ver bem, ou pelo menos daqui. Não as consigo ver bem. Que são meia dúzia de slides com fotografias e gráficos para ajudar um bocadinho a tentar desbravar este tema que me pediram para tratar, que é o das cidades inteligentes. E tentar perceber, em primeiro lugar, eu próprio, o que é uma cidade inteligente, para ver se depois de eu conseguir perceber, talvez os outros o consigam entender. Porque é que me parece a mim que hoje nós falamos em cidades inteligentes? Porque o desenvolvimento das cidades hoje, o desenvolvimento sustentado e sustentável das cidades, para que as pessoas nelas possam ter uma vida agradável, é um desenvolvimento que tem que ser muito assente no conhecimento, muito assente nas tecnologias de informação e nas tecnologias de comunicação. Para que uma cidade funcione bem, é absolutamente vital que nós tenhamos um conhecimento profundo de tudo o que se passa na cidade. E temos que ter esse conhecimento ao momento, para poder ter respostas ao momento e as pessoas que vivem na cidade terem também elas próprias informação que lhes permita, em determinado momento, tomar as decisões mais racionais que ajudem a que a sua vida no dia-a-dia seja o mais agradável possível. Esta fotografia que nós aqui vemos é uma fotografia que todos conhecem e é uma fotografia da Baixa da cidade de Lisboa, tirada do Rio, anterior, que mais ou menos como foi construída depois do terremoto de 1755. Esta segunda fotografia é de uma zona mais nova da cidade que foi construída depois da Expo 98 e que tem um traço em comum com a anterior zona da cidade e que eu já vos digo a seguir qual é. Também podíamos ter aqui uma fotografia do Chiado, tal como ele foi reconstruído depois do grande incêndio do final do século XX, que dizimou aquela parte da cidade. E o que é que estas três zonas têm em comum? E em particular esta aqui, com a Baixa da cidade, tal como foi reconstruída depois do terremoto. À época, cada uma destas reconstruções da cidade foi feita de acordo com o mais avançado que existia na época em termos de instrumentos de gestão urbana, de planeamento, de construção. Nós hoje olhamos para a Baixa e achamos que a Baixa é uma zona envelhecida e que não responde a muitos dos problemas que se colocam hoje às pessoas e à vida de um jovem casal, por exemplo, que se quer instalar naquela zona da cidade e tem dificuldades com os carros, com as compras, com as escolas das crianças. Mas à época em que foi construída rapidamente e de acordo com as mais modernas tecnologias que era possível dispor na altura. E esta zona da cidade também, a zona da Expo, foi construída com as mais avançadas tecnologias em termos de gestão urbana. Tem sistema de recolha de lixo centralizado, tem sistema de águas aquecidas centralizado, tem um sistema de passeios públicos, de zonas pedonais e cicláveis, como o Manel da Luz aqui. Potável. Podia ser água reciclável, que é a água utilizada pelo comércio e pelos serviços e pelo município, sobretudo pelo município, nas suas funções públicas de lavagens, de regas, que podia perfeitamente ser água utilizada, água reutilizada, água reaproveitada. E a verdade é que nós não temos ainda uma rede capaz de tratar a água a um ponto de a poder reutilizar e, sobretudo, de a poder distribuir. E, nesse sentido, as políticas municipais vão ter que ter essa preocupação também. Se pudéssemos então passar ao seguinte. Em função desta informação, há mais informação, eu
retive-me nestas duas, pelo tempo que nos é dado, e vou perder, sobretudo, tempo com a questão energética. Com esta informação, nós temos que estabelecer prioridades claras que permitam responder ao grande problema que se coloca, como o Manuel da Luz aqui colocou e bem, que é o problema ambiental. É a grande questão que se coloca hoje à vida nas cidades, é o problema ambiental. E com isso, se nós respondermos ao problema ambiental com eficácia, vamos responder ao problema dos consumos de energia, eficiência energética, encontrar energias alternativas, resolver o problema da mobilidade, e por isso temos que definir estratégias claras nesse sentido. E a primeira coisa que temos que fazer é procurar ser exigentes com os níveis de eficiência energética. De maneira a que tudo o que seja construção nova e tudo o que seja reabilitação urbana tenha que obedecer a elevados padrões de eficiência energética. E isso é uma ação que compete ao Governo Municipal regular e exigir dos particulares que fazem esse investimento. Mas o Governo Municipal também tem que dar o seu exemplo. E, nesse sentido, as intervenções que faz também no seu parque construtivo, por exemplo, nas escolas, têm que ser com essa preocupação. Todos os municípios, provavelmente os edifícios que mais têm são escolas. Pelo menos em Lisboa, se nós dividirmos por setores os edifícios municipais, a esmagadora maioria, são mais de 100 edifícios, são escolas. Se nós dermos o exemplo e sempre que fazemos reabilitação nessas escolas, e no caso de Lisboa são bastante necessárias, porque tiveram 20 anos sem qualquer intervenção, o fizermos com critérios de eficiência energética, estamos não só a dar o exemplo, como a contribuir decisivamente para o problema ambiental das emissões de CO2. A segunda prioridade, ainda no domínio ambiental, prende-se com a utilização de energias renováveis. O Governo tem dado aí um exemplo muito importante, não só a nível nacional, mas a nível europeu e mundial, ao nível dos incentivos que tem feito para os investimentos em energias renováveis, mas as autarquias têm um papel a desempenhar. E que papel é esse e que nós temos, por exemplo, feito na cidade de Lisboa? Nós, entre o ano passado e este ano, vamos ter praticamente metade do nosso parque escolar